Bom, continuando então. Questão 24. Na oração, quem era o garoto? O pronome destacado é interrogativo, o quem ali, né? Assinale a frase em que ele é relativo. Não sei quem é o garoto que fugiu para o Alasca. Este é o garoto quem fugiu para o Alasca. É na segunda frase, tá? O quem aqui, ele está retomando a palavra garoto. Então, ele é um pronome relativo, porque ele está substituindo uma palavra que já foi mencionada. E eu posso trocar pelo o qual, ó. Este é o garoto, o qual fugiu para o Alasca. 25. Na passagem, onde homens rudes bebem e conversam sobre o tempo e a colheita. O pronome relativo onde retoma um lugar, aponte-o. Aqui vocês precisam voltar no texto e ver no texto aonde está esse trecho aqui. Porque aí vocês vão encontrar ali onde está se referindo, a que palavra que o onde está se referindo. Precisa voltar no texto, não tem como adivinhar aqui, tá? Eu já voltei lá no texto antes, eu já tinha visto. Então, aqui, o onde, ele se refere à cidadezinha rural. Ao voltar lá no texto, vocês vão ver que o onde, ele está substituindo, ele está retomando a palavra que veio antes, que é cidadezinha rural. 26. No final da resenha, o pronome relativo que vem precedido de uma preposição. Identifique-a. Também precisa voltar lá no texto, tá? Eu vou já falar qual é, mas voltem lá no texto para vocês entenderem e se certificarem. É o em. 27. O pronome relativo cuja foi corretamente empregado na primeira frase, tá? Isso daqui é um detalhe que eu tenho que explicar depois em sala de aula. Mas é a primeira porque o cuja não precisa estar acompanhado do artigo a ou o artigo o. E é na primeira frase que isso acontece. Na questão 28, nós temos uma tirinha e a tirinha, eu vou direto já para o exercício para letra A. Na fala de Suzanita, que está no segundo quadrinho, há duas ocorrências da palavra que. Identifique qual deles é pronome relativo, substituindo-o por outro equivalente, que pode ser de que, ou qual, a qual, os quais, os quais. E reescreva a frase. Então, vamos lá. Só lembro que a palavra cegonha... Só lembro que a cegonha que me trouxe decolou de Orly às 17h22. Hora de Paris, é claro. Depois, bom, primeiro que, nós temos dois que. Só lembro o qual, a qual. Não faz sentido, esse que aqui, ele não está retomando uma palavra que veio antes. Então, ele não é pronome relativo. Vamos verificar o outro que? Só lembro que a cegonha que me trouxe, a qual me trouxe, faz sentido, ó. Esse que, ele está retomando a palavra cegonha. Por isso, ele é sim um pronome relativo. Então, pode ser substituído pela palavra a qual. 29. Temos outro texto para ler e as questões que seguem. Letra A. A preposição que acompanha o pronome relativo foi empregada corretamente na alternativa. Na primeira, a gente nem imagina, mas houve um tempo de que a roda... Tem que voltar no texto para fazer também, para ver certinho, mas é a primeira, tá? A gente nem imagina, mas houve um tempo em que a roda... É a segunda, de que a roda não faz sentido, né? A gente nem imagina, mas houve um tempo em que a roda... Então, é a segunda opção. Desculpa, gente, que eu também já gravei outro vídeo de outras salas. Já estou um pouco cansada. Aí, acabo fazendo um pouquinho de confusão. B. O que desempenha a função de pronome relativo na passagem... Aqui sim é a primeira. A máquina inventada pelo ser humano, a qual mais possibilitou transformações no mundo. Se ficar com dúvida, não se preocupe. Esse pronome relativo, ele é um pouquinho difícil mesmo. E do jeito que eu estou explicando para vocês, não é a maneira ideal, né? Porque tem que ser presencial, escrevendo na lousa, tirando dúvidas na hora. Mas assim, vocês já vão tendo uma noção, pelo menos. Já é alguma coisa. C. No texto acima, o pronome relativo onde aponta para um lugar. Identifique-o. Vocês têm que voltar lá no texto e ver... encontrar a palavra onde e ver a que outra palavra ela está se referindo. Que palavra que veio antes dela que ela está fazendo essa referência. Eu já voltei, já vi, né? Mas vocês façam isso para ter certeza, para se certificar e entender.
mas o onde ele está se referindo à região da Mesopotâmia, tá bom? Depois, nós temos a próxima, letra D. Na oração, que teria sido feito em 4.000 anos antes de Cristo, o pronome relativo que tem como referente, novamente, tem que voltar lá no texto e ver esse que, tem que ver esse trechinho, encontrar esse trecho lá no texto e identificar a que palavra o que está fazendo referência. O que está fazendo referência a palavra vaso, tá lá no final do texto, mas voltem, é muito importante vocês voltarem para se certificar, para compreender melhor, assim vocês vão aprendendo já a fazer esse raciocínio, tá? De identificar a palavra que veio antes. 30. Qual alternativa está correta? Aqui tem que substituir essas opções, colocar elas na frase e ver qual que faz sentido. Seria a última, tá? Os encargos a que nos obrigaram são aqueles aos quais o diretor se referia. – 31. Assinale a alternativa que completa a frase. O garoto a quem a cobra picou passa bem. É a A. 32. Observe a tirinha. Identifica o pronome relativo. O pronome relativo é onde. Aqui é o onde, tá? Justifique, ele está empregado corretamente? Sim, pessoal. Nós temos a palavra onde e a palavra aonde. A palavra aonde, ela deve ser usada quando eu estou me referindo à ideia de lugar mais movimento. Por exemplo, aonde você vai depois da escola? Agora, quando eu estou me referindo somente a lugar, é a palavra onde, tá? Então, está correto. 33. Reescreva a fala do Manolito substituindo o pronome relativo que por o qual. Pessoal, a fala do Manolito é no primeiro quadrinho. Se vocês substituírem pela palavra o qual, vocês vão perceber que não vai fazer o menor sentido. Eu acho que esse exercício aqui está mal formulado. Mas quando vocês vão para o segundo quadrinho e substituem o que pelo pronome relativo que por o qual, vocês vão perceber que faz sentido, tá? Então, façam esse exercício, substituem no primeiro quadrinho, vocês vão ver que vai ficar estranho, não faz o menor sentido, e depois façam aqui no segundo, só que a segunda fala não é do Manolito, é da Mafalda. Olha só, aposto que o ano o qual está começando espera que as pessoas é que sejam melhores. Perceberam que quando substituir o segundo que pelo o qual fez sentido? Sim, porque é um pronome relativo. O segundo que está fazendo referência a uma palavra que já foi mencionada. Novamente, ó, aposto que o ano que, esse que retoma novamente a palavra ano. E os outros ques, tanto da fala do Manolito, como o primeiro que aqui da fala da Mafalda, não tem esse papel, não tem essa função de retomar uma palavra que já foi mencionada. Questão 34. Sublinhe o pronome relativo e circule o termo ao qual ele se refere. Sempre morei no país onde nasci, o pronome relativo é o onde, se refere a país. Apresentaram provas em cuja veracidade eu acredito, o pronome relativo é cuja e se refere a provas. Ele era o homem a quem ela amava. O pronome relativo é quem e se refere a homem. Aqui é um bom exemplo, fica bem claro. Eu acho até que esse exercício deveria ter vindo bem antes, para vocês entenderem que o pronome relativo tem essa finalidade de retomar uma palavra que veio antes. Questão 35, a última. Identifica o pronome relativo. Na questão 35, decidi desistir da bebida e das festas este ano. Quando é que vai desistir de fazer promessas que não pode cumprir? Ano que vem. Pronome relativo é o pronome que. Substitua o pronome relativo do segundo quadrinho por outro que seja compatível. Nós poderíamos substituir pelo qual. Vamos ver. Quando é que vai desistir de fazer promessas as quais não pode cumprir? As quais tem que ser adaptação a, né, no feminino e no plural porque são promessas, então vai ficar as quais. Então é isso, pessoal, espero ter ajudado vocês. Desculpem aí qualquer falha, qualquer erro da minha parte, eu tentei fazer o melhor possível. Se vocês gostaram dessa estratégia, nas próximas lições eu vou
fazer o mesmo então, ir comentando e corrigindo. Claro que daí serão menos questões, será mais fácil, e que agora eram muitas, né? Então ficou assim bem longo. Então, tchau, tchau, até a próxima.